A adversidade, o espelho da alma. A adversidade, longe de ser apenas um obstáculo, é um dos maiores testes que a vida pode nos oferecer. Ela desafia nossas forças, mas também expõe nossa verdadeira essência. Sêneca, o renomado filósofo estoico, afirmou sabiamente que a vida não poupa ninguém. Todos em algum momento enfrentamos provações, sejam elas perdas profundas, doenças implacáveis, traições inesperadas, fracassos humilhantes, crises financeiras ou até mesmo a fome. Mas o que diferencia os que sucumbem dos que prosperam é a forma como interpretamos e respondemos a esses golpes inevitáveis. Esses desafios, por mais dolorosos que sejam, não são sentenças definitivas. Eles têm o potencial de se transformar em sementes de algo grandioso. É exatamente nos momentos de maior escuridão que a luz da transformação pode emergir. Grandes exemplos da história. Estoica Zenão, o fundador do estoicismo, perdeu tudo o que tinha em um naufrágio. Em vez de lamentar sua sorte, ele encontrou na filosofia uma âncora, um propósito renovado que deu origem a um dos legados mais influentes da humanidade. Sêneca, exilado e privado de tudo que lhe era familiar, usou o isolamento para criar reflexões atemporais, transformando sua solidão em uma fonte de sabedoria. Marco Aurélio, conhecido como o imperador filósofo, enfrentou pestes, inundações e guerras devastadoras. Cada desafio moldou sua grandeza. Sem essas adversidades, é provável que ele fosse apenas mais um governante esquecido na história. Esses exemplos demonstram que os grandes pensadores da humanidade encontraram nos momentos mais sombrios não apenas dor, mas também uma força transformadora. Eles nos ensinam que a adversidade, quando encarada com coragem e propósito, pode ser um presente disfarçado, capaz de revelar nossa verdadeira capacidade de resiliência e virtude. A natureza neutra da mudança. Para os estoicos, a mudança em si não é boa nem ruim. Ela é neutra. Tudo depende de como escolhemos reagir a ela. Diante de mudanças inesperadas, temos duas opções claras. Podemos nos apegar ao passado, desejando que as coisas fossem diferentes, ou podemos aceitar a mudança como uma porta aberta para novas possibilidades. Essa escolha, no entanto, não é fácil e exige ação consciente. Reconhecer que as dificuldades podem ser transformadas em aprendizado é apenas o primeiro passo. O que realmente importa é a disposição para agir. Sem ação, as adversidades permanecem apenas como fardos e o potencial de crescimento permanece inexplorado. A escolha está em suas mãos. Independentemente da magnitude dos desafios que enfrentamos, eles sempre trazem uma escolha intrínseca: resistir e crescer, ou ceder e se fragmentar. A força para decidir está dentro de cada um de nós. Ao tomar a decisão de enfrentar as adversidades com determinação e propósito, podemos transformá-las em alavancas para o crescimento e a superação. 7 passos para transformar adversidades em força. Neste conteúdo, vamos explorar 5 passos fundamentais para converter os momentos mais difíceis da sua vida em uma força inabalável. Cada passo é baseado na sabedoria estoica, comprovada ao longo de séculos como um guia prático para a resiliência e a transformação pessoal. Se você ainda não faz parte desta jornada, aproveite este momento para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Sua participação não apenas fortalece essa comunidade, mas também abre caminho para mais conteúdos que podem impactar positivamente sua vida. Prepare-se para descobrir como os maiores desafios podem se tornar a base para a maior força que você jamais imaginou possuir. Vamos juntos transformar a adversidade em uma aliada poderosa. Você quer levar o aprendizado do estoicismo para o próximo nível e transformar sua jornada de autodesenvolvimento? Agora você pode se tornar membro do canal Sabedoria Estoica e desbloquear uma série de benefícios exclusivos.
benefícios para os membros, acesso antecipado aos vídeos, assista aos novos conteúdos antes de todo mundo. E-book exclusivo de presente. Receba gratuitamente o e-book A Arte de Viver, Virtudes Estoicas para um Propósito Maior, que explora as virtudes fundamentais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Este guia prático e inspirador ajudará você a enfrentar desafios com serenidade, alinhar suas ações com seus valores mais elevados e encontrar um propósito maior em sua vida. Emojis personalizados. Destaque-se nos comentários com emojis exclusivos, mostrando que você faz parte dessa comunidade dedicada ao crescimento pessoal. Apoie o crescimento do canal. Sua assinatura ajuda a expandir nossa mensagem, permitindo a criação de mais conteúdos valiosos sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Sobre o e-book, A Arte de Viver, é um mergulho profundo na filosofia estoica. Ele ensina como aplicar as virtudes estoicas na vida cotidiana para alcançar equilíbrio emocional, resiliência e uma vida com propósito. Prepare-se para desenvolver a sabedoria necessária para tomar decisões claras e conscientes. Cultivar coragem para enfrentar adversidades com confiança. Praticar temperança para encontrar equilíbrio e harmonia. Agir com justiça, promovendo relações mais saudáveis e significativas. Este livro é mais do que uma leitura. É um guia prático para viver com propósito e significado. Torne-se um membro hoje mesmo e comece sua transformação com o estoicismo. Clique no botão de adesão e faça parte dessa comunidade que busca sabedoria e excelência todos os dias. Passo 1. Adapte-se à situação, transformando incertezas em oportunidades. A vida é um mosaico de incertezas. Uma jornada imprevisível que não segue roteiros predefinidos nem oferece garantias. Todo dia traz novos desafios, enquanto a estabilidade que tanto almejamos se revela uma miragem. Contudo, há uma verdade incontestável. A mudança é a única constante. E aceitar essa realidade nos permite transformar adversidades em oportunidades únicas. Os estoicos, mestres inigualáveis na arte da resiliência, compreendiam profundamente essa verdade. Eles não apenas enfrentaram as mudanças inevitáveis da vida, mas aprenderam a prosperar em meio a elas. Sêneca, por exemplo, viu sua fortuna desaparecer mais de uma vez, mas transformou perdas em sabedoria. Marco Aurélio enfrentou pestes, crises econômicas e guerras enquanto governava o Império Romano, mas usou cada desafio como combustível para sua grandeza. Epicteto, nascido escravo, começou do nada e se tornou um dos pensadores mais influentes da história. Esses gigantes compartilhavam algo em comum: o domínio absoluto de suas mentes frente ao caos. Ao invés de lamentar o passado ou se perder no desejo de que as coisas fossem diferentes, eles canalizavam energia para o que estava ao alcance de suas ações. Entendiam que, embora não pudessem controlar os eventos, sempre tinham o poder de decidir como reagir a eles. Essa mentalidade estoica não apenas reduz o impacto das adversidades, mas transforma obstáculos em trampolins para o crescimento. Pense em duas empresas, enfrentando uma mesma crise econômica. Roberto, o dono da primeira, se vê paralisado. Ele gasta seu tempo lamentando a perda de lucros e desejando o retorno dos tempos melhores. Sua postura apática contamina sua equipe e faz o negócio despencar ainda mais. Rafael, dono da segunda empresa, encara a situação com outra perspectiva. Ele reúne sua equipe e pergunta: o que podemos fazer com o que temos agora? A partir dessa simples pergunta, Rafael lidera um esforço criativo para reverter a crise. Ele implementa novas estratégias de marketing, promove parcerias inovadoras e fortalece a conexão com os clientes. O resultado? Sua empresa não só sobrevive, mas sai da crise mais forte do que antes.
Esse exemplo ilustra um princípio central do estoicismo. Não é o que acontece conosco que importa, mas sim como escolhemos reagir. Adaptar-se não é um ato de resignação passiva, mas uma demonstração de força ativa e intencional. É como enfrentar um rio turbulento. Você não pode mudar a direção da corrente, mas pode ajustar suas velas, pegar o remo e usar o fluxo a seu favor. A capacidade de adaptação é o alicerce da resiliência. Não se trata de esquecer as dificuldades ou negar as emoções associadas a elas, mas de aceitá-las como parte da jornada e usá-las para aprender e crescer. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações, o obstáculo no caminho se torna o caminho. Assim, cada pedra no caminho é uma chance de aprender, cada curva uma oportunidade de crescer. Portanto, quando a vida lhe apresentar desafios inevitáveis, lembre-se de que a verdadeira força não reside em resistir às mudanças, mas em se adaptar a elas. Solte o apego ao que não pode ser alterado. Pegue seu remo e siga em frente. O rio da vida pode ser turbulento, mas com resiliência e ação, ele sempre o levará para novos horizontes. Passo 2. Reavalie sua percepção, transformando a dor em sabedoria. O sofrimento é uma realidade universal, mas a maneira como o vivenciamos depende profundamente da lente através da qual o enxergamos. Para os estoicos, não é o evento em si que nos afeta, mas o significado que atribuímos a ele. Essa distinção é poderosa porque nos devolve o controle, permitindo que transformemos dificuldades em lições valiosas. Imagine um momento desafiador. Algo deu errado. Talvez você tenha sido rejeitado para um emprego ou enfrentado um desentendimento com alguém próximo. Nessas situações, o pensamento imediato pode ser: por que isso está acontecendo comigo? Mas os estoicos nos convidam a fazer uma pergunta diferente. O que posso aprender com isso? Ao mudar o foco, transformamos a experiência negativa em um ponto de partida para o crescimento pessoal. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que tudo está bem, mas sim questionar e moldar nossas reações. Quando percebemos que o sofrimento não está no evento, mas na nossa interpretação, ganhamos clareza para reagir de forma mais construtiva. Imagine um copo quebrado na cozinha. Para algumas pessoas, isso é apenas um pequeno contratempo. Para outras, pode parecer o início de um dia completamente ruim. O que diferencia essas reações não é o copo em si, mas a percepção do evento. Essa mudança de perspectiva é como ajustar o foco de uma câmera. Ao corrigir a lente, enxergamos a situação com mais nitidez e equilíbrio. Reavaliar nossa percepção não é um processo instantâneo, mas uma prática contínua. Pequenas mudanças no modo de pensar podem criar grandes impactos. Por exemplo, em vez de ver um fracasso como um fim, passe a encará-lo como um redirecionamento ou um aprendizado. O simples ato de reformular uma situação pode aliviar o peso do sofrimento e abrir caminhos para soluções criativas. Além disso, os estoicos nos lembram que nossas expectativas desempenham um papel crucial em como lidamos com as adversidades. Se esperamos que a vida seja sempre fácil e fluida, qualquer obstáculo parecerá insuportável. Contudo, ao aceitar que desafios são inevitáveis, nos tornamos mais resilientes e preparados. Como disse Sêneca, aquele que se prepara para os golpes da vida nunca é pego de surpresa. Essa perspectiva nos liberta do papel de vítimas. Em vez de sermos arrastados pelas circunstâncias, nos tornamos protagonistas de nossas histórias. A dor, embora difícil, é passageira. Com o tempo, até mesmo os momentos mais sombrios podem se revelar transformadores, nos moldando em versões mais fortes e sábias de nós mesmos.
Adotar essa mentalidade requer prática. Técnicas como meditação ou manter um diário podem ajudar a cultivar um olhar mais atento e equilibrado. A meditação desacelera os pensamentos, enquanto o hábito de escrever permite identificar padrões e refletir sobre as reações. Cada pequena mudança na maneira como percebemos os desafios nos aproxima de uma vida mais leve e significativa. No final, reavaliar nossa percepção não é apenas sobre encontrar o lado positivo das coisas. É sobre enxergar o sofrimento como parte integrante da vida, como um professor que ensina lições que os momentos fáceis nunca poderiam oferecer. Ao reformular nossa visão do que é difícil, transformamos a dor em um poderoso catalisador de crescimento e autodescoberta. Passo 3. Tome ação. O poder transformador do movimento. Identificar um problema ou reconhecer uma dificuldade é apenas o ponto de partida. A verdadeira mudança acontece quando tomamos ação, e agir não significa necessariamente realizar grandes feitos ou gestos heróicos, mas dar pequenos passos consistentes que, com o tempo, criam transformações significativas. A inércia é um dos maiores obstáculos que enfrentamos em momentos desafiadores. Muitas vezes, o medo do fracasso, da rejeição ou do desconhecido nos mantém paralisados, como se qualquer passo adiante fosse perigoso demais. Mas é justamente nesses momentos que a ação se torna crucial. Movimentar-se, mesmo que minimamente, quebra o ciclo de estagnação e nos conduz a novas possibilidades. Agir não apenas impacta o mundo externo, também reorganiza nosso estado interno. Cada passo dado, por menor que seja, fortalece nossa clareza mental, alimenta nosso propósito e reforça nossa resiliência. É como uma pedra lançada em um lago. Mesmo um movimento pequeno cria ondas que se expandem, transformando o ambiente ao redor. Um exemplo poderoso do impacto da ação é a história de James Stockdale, vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos, que passou 8 anos como prisioneiro de guerra durante o Vietnã. Em condições desumanas, ele encontrou força ao agir de forma estratégica e consciente. Stockdale estabeleceu rotinas diárias para manter sua mente ativa, desenvolveu códigos de comunicação com outros prisioneiros e tomou decisões ousadas para preservar sua dignidade e a de seus companheiros. Essas ações não resolveram sua situação de imediato, mas foram fundamentais para manter sua humanidade e resiliência. Elas provaram que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, agir é o que nos mantém vivos, emocional, mental e espiritualmente. Sua história nos ensina que a ação não é apenas movimento, mas uma expressão de intenção e propósito. Imagine estar em uma sala completamente escura, sem saber onde está a saída. Cada pequeno movimento, mesmo que seja apenas estender a mão em busca de uma parede, é o início de uma mudança. Da mesma forma, na vida, ações simples como levantar cedo para organizar o dia, fazer uma ligação difícil ou dar o primeiro passo em direção a um objetivo aparentemente distante podem abrir portas para transformações profundas. No estoicismo, a ação não é apenas um meio de resolver problemas, é uma prática diária de crescimento. Os estoicos acreditavam que não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos sempre decidir como reagir. Cada gesto alinhado com nossos valores nos ajuda a superar as adversidades com dignidade e força. Para agir de forma eficaz, é importante focar no presente. Muitas vezes, ficamos presos esperando o momento perfeito, mas a única certeza que temos é o agora. Cada ação realizada hoje, por menor que pareça, constrói uma base sólida para o futuro. E mesmo que os resultados não sejam imediatos, o simples fato de agir reorganiza nosso estado interno e nos aproxima de nossas metas. A ação é mais do que uma solução prática, é uma afirmação de quem somos.
É uma forma de dizer que não seremos definidos pelas circunstâncias, mas pela coragem com que as enfrentamos. No fim, não importa quão grande seja o desafio, o que importa é dar o primeiro passo, porque é nele que começamos a moldar o caminho para a superação e o crescimento. Passo 4. Encontre força na adversidade, transformando desafios em oportunidades de crescimento. A adversidade pode parecer um golpe cruel, mas também carrega em si o potencial de transformação. Assim como o fogo purifica o ouro, as dificuldades da vida têm o poder de nos fortalecer e revelar nossas capacidades mais profundas. Embora os momentos de dor, perda ou fracasso sejam inevitáveis, eles nos oferecem a chance de crescer, de nos reinventar e de encontrar uma força que muitas vezes não sabíamos possuir. Os estoicos viam a adversidade como uma ferramenta essencial para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Não é sobre evitar as tempestades da vida, mas sobre aprender a navegar por elas e, eventualmente, utilizá-las a nosso favor. Marco Aurélio enfrentou pestes, guerras e crises políticas enquanto governava o Império Romano. Em vez de sucumbir às pressões, ele registrou reflexões em meditações, criando um guia prático para enfrentar as adversidades com sabedoria e virtude. Ele via os desafios não como punições, mas como oportunidades de demonstrar coragem, resiliência e caráter. Zenão, por sua vez, teve sua vida virada de cabeça para baixo após perder tudo em um naufrágio. Esse evento, que poderia ter destruído sua determinação, o levou a fundar o estoicismo, uma filosofia que continua a guiar milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua tragédia pessoal não marcou um fim, mas sim o início de um legado que transformou a forma como pensamos sobre a vida, os desafios e as mudanças. A adversidade, no entanto, não é um caminho fácil. Enfrentar perdas ou fracassos exige coragem e disposição para olhar para dentro de si mesmo, reavaliar forças e redefinir propósitos. Cada obstáculo é um convite para explorar novas possibilidades e se adaptar às circunstâncias. Assim como um atleta só se torna mais forte ao desafiar seus limites, os desafios da vida nos impulsionam a alcançar um novo patamar de força e resiliência. Imagine a adversidade como um vento forte. Ele pode derrubar árvores frágeis, mas também ajuda aquelas com raízes profundas a crescer ainda mais fortes. O mesmo ocorre conosco. Ao enfrentarmos os ventos contrários da vida, nossas raízes, nossos valores, crenças e propósito se aprofundam. Outro exemplo prático está na vida cotidiana. Pense em alguém que enfrenta a perda de um emprego. Inicialmente, isso pode parecer um fracasso esmagador, mas com o tempo, essa pessoa pode descobrir novas habilidades, explorar caminhos antes ignorados e criar oportunidades que jamais imaginaria em sua zona de conforto. A adversidade, nesse caso, não foi um fim, mas um recomeço. Encarar as dificuldades como oportunidades exige uma mudança de mentalidade. É preciso abandonar o papel de vítima e assumir o controle da narrativa. Isso não significa minimizar a dor ou ignorar os desafios, mas sim encontrar significado e propósito, mesmo nos momentos mais sombrios. Como disse Epicteto, os obstáculos não bloqueiam o caminho, eles são o caminho. Quando enfrentamos a adversidade, somos convidados a nos reinventar, a nos conectar com a força interior e a transformar dificuldades em trampolins para algo maior. Cada batalha vencida, por menor que pareça, constrói um legado interno de resiliência e coragem. Assim como Marco Aurélio e Zenão, todos temos a capacidade de usar os golpes da vida como alavancas para nos tornarmos versões melhores e mais sábias de nós mesmos. Lembre-se, a adversidade não é o fim do caminho, mas um catalisador para uma transformação mais profunda. E ao encará-la com coragem, você descobrirá que dentro de cada desafio reside uma oportunidade de grandeza.
Passo 5. Reconheça sua força interior. Descubra o poder que reside em você. Dentro de cada um de nós existe uma fortaleza inabalável, um recurso de força e resiliência que muitas vezes subestimamos. Essa força interior não depende da ausência de desafios, mas da maneira como escolhemos enfrentá-los. É ela que nos permite transformar as dificuldades da vida em oportunidades de crescimento e aprendizado. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas sempre temos. Controle sobre como reagimos. Essa filosofia destaca que a verdadeira liberdade e poder vêm do autoconhecimento e da autorreflexão. Ao olhar para dentro de si mesmo, você descobre que possui todas as ferramentas necessárias para superar até mesmo os desafios mais difíceis. Pense em sua força interior como um músculo. Ela se fortalece cada vez que você a utiliza. Quando você decide não sucumbir ao medo ou à inércia, mas sim agir com coragem e propósito, essa fortaleza se torna ainda mais sólida. Ela não elimina as adversidades, mas proporciona a capacidade de enfrentá-las com clareza e determinação. Um exemplo prático pode ser encontrado em situações cotidianas. Imagine que você enfrentou uma rejeição significativa, seja no trabalho, em um relacionamento ou em um projeto importante. A primeira reação pode ser desânimo ou dúvida sobre si mesmo. No entanto, ao acessar sua força interior, você percebe que essa rejeição é apenas um capítulo, não a história inteira. Você começa a reavaliar suas estratégias, a aprender com a experiência e a agir novamente com mais sabedoria e confiança. Outro exemplo vem da natureza. Pense em um bambu que enfrenta uma tempestade. Ele não resiste rigidamente, mas dobra-se com o vento, mantendo suas raízes firmes. Da mesma forma, nossa força interior nos permite sermos flexíveis em meio às dificuldades, sem perder nossa essência. Reconhecer essa força requer prática e intenção. Comece reservando um tempo diário para refletir sobre suas conquistas, mesmo que pareçam pequenas. Pergunte-se: o que superei hoje? Como posso aprender com isso? Esse tipo de questionamento reforça sua capacidade de enfrentar desafios futuros. A força interior também está profundamente ligada aos valores pessoais. Quando você alinha suas ações com seus princípios, sente-se mais confiante e em paz consigo mesmo, independentemente das circunstâncias externas. Essa coerência interna é um pilar que sustenta sua resiliência. Lembre-se de que sua força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Cada adversidade enfrentada é uma prova de que você é capaz de resistir e prosperar. Como Epicteto disse, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Quando reconhecemos nossa força interior, descobrimos que não somos vítimas das circunstâncias, mas autores de nossas próprias histórias. Essa percepção transforma dor em aprendizado, frustração em crescimento e desafios em marcos de uma jornada de autodescoberta. Abra as portas dessa fortaleza dentro de você e veja como ela pode guiá-lo para uma vida mais resiliente, equilibrada e cheia de propósito. Passo 6. Pratique a aceitação ativa. Transforme resistência em resiliência. Aceitar as adversidades da vida não é o mesmo que se resignar ou desistir dos seus objetivos. A aceitação ativa é uma prática que combina a sabedoria de reconhecer o que está fora do seu controle com a ação estratégica em relação ao que pode ser transformado. É uma abordagem poderosa que reduz o sofrimento, permitindo que você canalize sua energia de maneira eficaz e produtiva. Quando enfrentamos situações desafiadoras, nossa primeira reação muitas vezes é resistir. Queremos que as coisas voltem a ser como eram, ou que a dificuldade simplesmente desapareça.
Essa resistência, porém, consome energia e agrava o sofrimento emocional, sem trazer nenhuma solução prática. A aceitação ativa, por outro lado, é um convite para abandonar essa luta infrutífera e redirecionar o foco para aquilo que realmente podemos mudar. Imagine que você perdeu um emprego inesperadamente. O choque inicial pode trazer sentimentos de frustração e insegurança. A resistência pode fazer com que você gaste tempo e energia lamentando o que aconteceu ou culpando fatores externos. A aceitação ativa, no entanto, começa quando você se pergunta: o que posso fazer agora para melhorar minha situação? Essa simples mudança de perspectiva transforma a situação de algo paralisante para algo que pode ser abordado com ação. A aceitação ativa é um processo em 2 etapas. Primeiro, você precisa reconhecer e aceitar as circunstâncias como elas são, sem julgamento ou resistência. Isso pode ser desafiador, mas é essencial para criar clareza e evitar a paralisia emocional. Segundo, você deve identificar ações práticas e produtivas que estejam ao seu alcance, mesmo que sejam pequenos passos. Essa abordagem cria um senso de controle e propósito em meio ao caos. Considere o exemplo de Marco Aurélio, que enfrentou pestes, guerras e crises políticas durante seu reinado. Ele sabia que não podia controlar eventos externos, mas sempre escolhia agir com virtude e sabedoria dentro das circunstâncias dadas. Sua aceitação ativa permitiu que ele liderasse com clareza e propósito, transformando desafios monumentais em oportunidades para demonstrar grandeza. A aceitação ativa é uma prática libertadora, porque elimina o peso de lutar contra o inevitável. Quando você deixa de gastar energia tentando mudar o imutável, descobre um espaço interno para soluções criativas, pensamento estratégico e ação eficaz. Por exemplo, se você está lidando com uma doença crônica, aceitar essa realidade permite que você concentre seus esforços em tratamentos, hábitos saudáveis e na busca por qualidade de vida, em vez de se fixar na injustiça da situação. Além disso, essa prática fortalece sua resiliência emocional. Aceitar que a vida é incerta e repleta de desafios permite que você lide com o inesperado de maneira mais serena. Não é sobre gostar das dificuldades, mas sobre enfrentá-las com a cabeça erguida e a mente focada no que importa. Praticar a aceitação ativa requer esforço e paciência. Pode ser útil incorporar algumas técnicas no seu dia a dia, como a meditação para cultivar presença e calma, manter um diário para refletir sobre suas emoções e identificar o que está sob seu controle, e até mesmo se inspirar em histórias de superação de outros que adotaram essa mentalidade. Ao transformar resistência em aceitação ativa, você não apenas reduz o sofrimento, mas também encontra força e clareza para avançar. Lembre-se, não podemos mudar tudo o que nos acontece, mas sempre podemos escolher como responder. Essa escolha é onde reside nosso poder e liberdade. Passo 7. Relacionamentos como fontes de apoio. Fortaleça sua rede de conexões. Em tempos de adversidade, os relacionamentos genuínos tornam-se âncoras emocionais que nos ajudam a enfrentar as tempestades da vida com mais resiliência e equilíbrio. Não importa o quão forte você seja, ninguém atravessa os desafios sozinho. Construir e nutrir conexões humanas é fundamental para fortalecer sua capacidade de superação e encontrar um propósito maior em meio às dificuldades. Os estoicos, embora focados na independência e no autodomínio, reconheceram a interdependência como uma parte essencial da condição humana. Eles acreditavam que uma comunidade solidária é vital para o bem-estar. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu sobre a importância de viver em harmonia com os outros, destacando que cada indivíduo faz parte de um todo maior. Assim, enfrentar adversidades com o apoio de pessoas confiáveis
não é apenas uma escolha sábia, mas também natural. Nos momentos difíceis, a tendência de muitos é se isolar, seja por medo de demonstrar vulnerabilidade ou por achar que ninguém entenderá suas dores. No entanto, compartilhar suas dificuldades não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de coragem. Permitir que outras pessoas participem de sua jornada é um ato de confiança e um passo essencial para fortalecer laços. Para cultivar relacionamentos sólidos, comece identificando pessoas em quem você confia, amigos, familiares, colegas ou mentores. Essas são as pessoas que podem oferecer perspectivas valiosas, apoio emocional ou até mesmo soluções práticas para os desafios que você enfrenta. Seja honesto e claro ao compartilhar suas dificuldades, mas lembre-se de que relacionamentos são vias de mão dupla. Esteja disponível para ouvir e apoiar essas pessoas também. Imagine uma árvore enfrentando um vendaval. Sozinha, pode ser arrancada pela força do vento. No entanto, quando parte de uma floresta, suas raízes entrelaçadas com as de outras árvores a ajudam a resistir. Da mesma forma, relacionamentos de apoio nos tornam mais resilientes. Eles nos lembram que não estamos sozinhos e que juntos podemos superar até mesmo os momentos mais sombrios. Construir essas conexões exige esforço contínuo. Demonstre gratidão por aqueles que estão ao seu lado. Um simples obrigado ou um gesto de cuidado pode fortalecer ainda mais os laços. Além disso, seja proativo em cultivar novas amizades ou aprofundar as existentes. Participe de comunidades que compartilhem de seus valores ou interesses e não tenha medo de se abrir para novas possibilidades. A adversidade também pode ser um momento de triagem. Nem todos os relacionamentos são positivos ou construtivos. Aproveite esses momentos para avaliar quais conexões estão realmente agregando valor à sua vida. Isso não significa cortar laços abruptamente, mas direcionar sua energia para pessoas que genuinamente contribuem para o seu crescimento e bem-estar. Por fim, lembre-se de que relacionamentos de apoio são recíprocos. Ao oferecer seu tempo, escuta e apoio a outros, você também fortalece sua própria rede. Essa troca cria um ciclo de fortalecimento mútuo que beneficia todos os envolvidos. Em momentos de dificuldade, cultivar relacionamentos genuínos é um dos passos mais poderosos que você pode dar. Eles nos ajudam a ver além dos problemas imediatos, trazendo perspectiva, consolo e até mesmo esperança. Quando compartilhamos nossas cargas e dividimos nossa jornada com outros, transformamos desafios em oportunidades de aprendizado e crescimento conjunto. Afinal, como os estoicos acreditavam, somos todos partes de um todo maior e juntos somos sempre mais fortes. Esses 7 passos são um guia poderoso e prático para enfrentar as adversidades. Com coragem, sabedoria e ação, eles nos lembram que por mais difíceis que sejam os desafios, temos o poder de decidir como reagir. A vida não é moldada apenas pelo que acontece conosco, mas principalmente pelas escolhas que fazemos em resposta a esses momentos. Agora é o momento de tomar as rédeas do seu destino, de enxergar cada obstáculo como uma oportunidade única para crescer e evoluir. Você é mais forte do que imagina, e cada passo que dá em direção à resiliência reforça essa força. Queremos saber sua opinião. Qual desses passos ressoou mais com você? Compartilhe nos comentários sua visão, sua experiência ou como planeja aplicar essas lições em sua vida. Sua participação não apenas enriquece esta conversa, mas também pode inspirar outras pessoas que estão trilhando jornadas similares. Se este conteúdo agregou valor para você, curta e compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo reflexões e estratégias que podem transformar sua vida.
Vamos juntos construir uma comunidade de aprendizado e crescimento.